Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Bora pro assunto. Vim aqui num assunto, gente, um assunto que mexe, né, na nossa alma, mexe no nosso ser, que nos deixa, às vezes, a gente revoltada. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de assistir jornal, né? Aliás, nem a televisão eu gosto direito. Mas ontem eu estava assistindo o jornal acho que da Record. Assistindo o jornal, não lembro qual era. Gente, eu fiquei horrorizada, de boca aberta, abismada de quantas mulheres foram mortas por homens, né? Cometeram feminicídio com as mulheres. Eu digo, meu Deus, para que casam? Para que arrumar mulheres? E aí, eu fui na Bíblia, fui no pai aqui, dei um clique aí e fiz um levantamento, né, sobre o casamento à luz da palavra de Deus. E o que se diz, o casamento na palavra de Deus? Na Bíblia, o casamento é apresentado não apenas como contrato social, mas como uma aliança sagrada estabelecida por Deus. A ideia de uma união entre homem e uma mulher transcende o aspecto físico, o aspecto carnal e emocional, tornando-se uma unidade espiritual. Quando o homem e a mulher resolvem se casar, né, se torna uma carne só, então é a mesma carne, o mesmo espírito. Os dois se tornam um só, né? E aí, o que se diz? Instituição é uma instituição divina, né, e unidade. Isso, se você procurar na Bíblia, está em Gênesis do 2 ao 24. Né? E lá estabelece 3 passos, aqui na pesquisa, estabelece 3 passos. Deixar o casal cria uma nova unidade familiar, unir-se uma só carne, quer dizer, a mulher deixará os pais e o marido deixará os pais, se unirá o esposo à sua esposa e se tornar-se um só, né? Reflexo. Entre Cristo e a igreja. Aqui significa a aliança, amor sacrificial. O que Jesus Cristo fez por nós? Derramou seu sangue na cruz, né? Sacrifício. O marido é exortado a amar sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, né? Respeito e cooperação. Então, entre os dois tem que ter honra. Um tem que apoiar o outro, criando uma relação mutualidade e harmônica, para também se criar os filhos, cuidar dos filhos, né? Que vão vir. Terceiro, companheirismo mútuo e auxílio, ajudadores mútuos. Isso não implica em superioridade de um sobre o outro, não. Tem que um andar do lado do outro, porque Deus fez a mulher da costela, não foi? O homem ele fez do pó, nós mulheres ele fez da costela. E a fidelidade que Deus, né, Jesus, a monogamia, o exclusivismo, é uma mulher só. E o que a gente vê no mundo de hoje, né? É uma traição, é uma coisa de louco, né? E aí eu fui perguntar o porquê de tanto feminicídio, né? Aí tem muita coisa, dá para você escrever um livro sobre. Na minha humilde opinião, o que se torna? Hoje, tiraram-se Deus do centro. Tirou Deus do centro e colocou o eu. Eu. Que nem a gente vê muita gente fala assim, ai, meu corpo, minhas regras. Ai, meu isso, meu aquilo. Nós temos uma alma, um corpo e um espírito. O seu corpo vai para o pó, voltará à terra, será enterrado. Sua alma, para onde irá? Seu espírito. E a Bíblia nos deixa bem claro, para quem quer acreditar ou quem não quer acreditar, que todos nós vamos dar conta de tudo que fizemos nessa terra, de bom e de ruim. Então não é meu corpo, minhas regras. Nada é seu. Porque nem o ar, minha filha, que você respira, meu filho, é seu. Foi Deus que te deu. Se ele segurar por 1 minuto, você morre sem ar. Daí eu aqui pensando, mas o que acontece hoje em dia? As crianças pequenas já, que eu acho um absurdo, eu não sei que governo é esse, que esses governos eles têm que pensar um pouquinho, né? Porque assim, hoje em dia você coloca a criança de 4 meses em creche. Tem creche onde a família, às vezes, a mãe usa entorpecente, coisa, engravida. O que acontece, gente? Tem criança que vai para creche de 4 meses. E são criadas com quem? Com estranho. Tá? E os pais e as mães de glória a Deus encontram pessoas de bem, pessoas cristãs que estão ali educando, cuidando dos seus filhos. Porque vocês sabem que a creche não foi feita para educar. A creche ela foi feita para cuidar da criança. Educação significa ler e escrever. E a creche não tem esse papel educativo
né, educa. E a gente ensina eles de outras maneiras, através de brincadeiras, coisas, joguinho, eles brincando, né, entre eles. Mas o que é que acontece? Daí as crianças ficam de janeiro a janeiro enfiadas dentro de uma creche. E muitas das vezes, eu trabalho na área, então posso falar porque eu vi e vivo isso, que tem muitas mães que não trabalham, né? E ainda tem esse tal de Bolsa Família, que para o meu ver, o Bolsa Família era para ser usado pelas crianças. Mas aí vai do governo, né, passar uma peneira e ver quem é que tá usando o Bolsa Família para ela e não pelo filho dela, né? Porque no município aqui que eu moro, as crianças têm as 5 alimentação, tem uniforme, tem material, tem tênis, tem bolsa, então tem tudo. E aí, o que acontece? Daí a gente vê como que tá hoje em dia, a umaiada. Qualquer coisinha tira a vida da esposa, né? Por causa do egocentrismo. É tudo dele. E tem mais. Eu fui mãe, meus filhos foram pra creche. E muitas das vezes nós, mulheres, sentimos-se responsabilizada, porque nossos filhos... Tô falando pra quem trabalha, tá, gente? Pra quem, que nem eu, acordava 4h30 da manhã e chegava na minha casa quase 6 horas da tarde, ajudando meu marido correr atrás do pão de cada dia pra poder fazer nossa casa. A gente se sente culpada, porque a gente deixa o filho da gente o dia todinho fora, com pessoas estranhas. E quando você chega em casa, às vezes você quer abrir mão de coisas. É claro, tem coisas que dá pra abrir mão, pra se conversar tem, mas tem coisas que é inconversável. Não dá, é não e não. Não é porque você ficou o dia todo fora que você tem que abrir a mão, deixar a criança fazer o que quer. E o que acontece? Tiraram Deus do centro. Você vê hoje, não canta mais o Nacional, não se ora mais o Pai Nosso. Ai, o país é laico. Que eu escutei, né? E muita gente, mas a gente vive num país laico. Mas pelo que eu saiba, quem construiu o mundo não foi laicidade, não. Quem construiu tudo que tem aqui, que você pisa, o chão que você pisa, o ar que você respira, o alimento, quem tudo criou foi Deus. E na Bíblia não diz sobre essa laicidade aí. Ai, mas tem pessoas que é da Ubanda, é do Candomblé. Oxe, minha filha, faz um dia da oração do Pai Nosso, as crianças não vai. Pronto. Ai, mas aí se tem que... Paulo tem enchido a francesa. Lá eles também têm o direito deles de fazer a oração dele. Se a gente for parar pra pensar, por Deus, que ele que construiu tudo, ele é dono de tudo, não teria, né? Porque quem criou foi Deus, não foi Oxum, não foi Ogum, não foi Olá, não foi Olá, não foi Deus que criou. Deus é dono de tudo. E aí eu fico pensando, daí tem tanto homem, que nem essa semana, acho que foi 6 mulheres, 5 mulheres, as meninas bonitas, tudo nova, 20 e poucos anos, tudo foram mortas pelos maridos. Mas daí também vem a segunda questão. Já começa lá na infância, quando sai do ventre da mãe, largada em creche, abandonados em creche. E tanto é que tem mães e pais que nem comparecem nas reuniões dos filhos. 20 crianças, às vezes vai 9, 10 pais. E eu não sei onde estão esse resto desses pais. Que se eu tivesse algum cargo político, por exemplo, aqui na minha cidade, eu ia querer convocação desses pais. Eu não tenho que comparecer assim. Ou vão ver, ou vão ser... A criança vai perder a vaga. Né? Porque não fala que é mútuo, que é família, escola, Estado. Eu, quando era criança, meu pai falava uma coisa que eu achava que meu pai era louco, mas hoje eu vejo que é pura verdade. Vai chegar uma hora no mundo que quem vai ditar as regras dentro da sua casa e dizer como que cria seu filho, não é o pai nem a mãe, vai ser o governo. E tá aí. A gente vê o que está acontecendo nesse mundo doido. Então, bora aqui pro segundo tópico. O primeiro são essas crianças nas creches. A creche é legal? Até um certo ponto. Converso muito com as minhas colegas, eu falo assim, pra mim, crianças que a mãe não trabalha, a mãe tá em casa, a criança deveria ficar meio período. Até o horário só do professor e depois ir pra casa, porque ela tem que ter contato com a mãe tem que educá-la, a mãe tem que ensiná-la, a mãe tem que colocar limites e a mãe que tem que cuidar do seu filho, porque os filhos são herança do Senhor. E vamos também falar aqui do quê? Sobre tanta mulher morrendo. Por quê, gente? Hoje em dia não tem mais olho no olho, não se conhece mais. Quando eu era criança, eu lembro que a gente namorava, né? Vou mudar que o pessoal tá passando aqui na rua, vou lá pro quarto. Vamos aqui no quarto, porque ali não dá pra falar, porque eles começaram a cortar não sei o que aí na rua aí. Se nem mato, tem na rua. O que eu tava falando? Daí hoje em dia, os namoros de hoje em dia. Não tem mais o olhar, não tem mais o carinho, não tem mais aquele negócio. Por exemplo, uma coisa que eu falo que é muito importante. A menina ir conhecer os pais, né, do garoto, ver como que ele trata o pai, como ele trata a mãe, se ele trata a mãe com carinho, se ele tem respeito pelo pai, né.
se é um bom filho, se gosta de estudar, se gosta de trabalhar. Não. A menina, o menino, e conhecer a família da namorada. Se os pais se respeitam, se a filha é uma boa filha, se é uma menina que respeita o pai, respeita a mãe, ajuda nos deveres de casa, porque hoje em dia as mulheradas não querem mais fazer nada, né? Querem casar, tem umas que querem casar e querem que o homem trabalhe fora, mantenha a casa. Eu já vi vídeos aí que o marido chega, não tem a comida pronta, a casa é uma sujeira. Filha, se você decidiu casar, querendo você aceitar ou não, e você não trabalha, você não sai cedo para trabalhar, é sua obrigação, sim. Lavar roupa, colocar roupa no varal, fazer a comida, limpar a casa, lavar banheiro, porque senão, meu bem, não case. Sabe o que você faz? Arrume um emprego, alugue um cômodo, vai morar sozinha. Porque daí você faz o que você quer. Agora, a partir do momento que você casou e que você arrumou um marido, você acha que ele tem que chegar, ele tem que ir pra cozinha, homem cansado, trabalhou o dia inteiro pra trazer o pão pra dentro de casa. E você aí, vagabundando, com o celular na mão, só olhando a vida dos outros, olhando a grama dos outros, e ainda achar que o marido tem que chegar em casa, dentro de casa, fazer as coisas, só se ele for muito trouxa mesmo. Então, antigamente não, tinha o olho no olho, se conhecia, os casamentos davam certo, sabe? Tinha amor, né? Agora, eu também sou do tipo da mulher que é o seguinte, que nem aqui em casa, eu trabalho, o marido trabalha. Eu vou ser empregada da casa? Tem louça na pia, meu amor? Vai lavar. É que nem meu filho, que tá namorando. Falei, tem que lavar banheiro sim, você tem que pôr o lixo pra fora sim, tem que lavar louça sim, tem que limpar fogão, porque o dia que você casar, você e sua esposa, quem chega mais cedo do serviço, começa a fazer o serviço. Se você estiver muito cansado, você chega uma meia horinha, descansa. Mas tem que ser ajuda mútua. Então, por isso que tem tanta coisa errada. E eu tava vendo aí um dos casos que o cara falando, dizendo que ele queria o divórcio, que não sei o quê, que ele quer pagar a casa pra mulher, não sei o quê, mas pelo que tá aparecendo aí, tudo é mentira. Ela queria o divórcio e ele não quis, né? Porque o egocentrismo, hoje se cria filho, principalmente os homens, muito egocêntrico. É meu, é meu, é meu. Tanto que você, quando a gente sai na rua, muitas das vezes, eu fico assim, sabe, assim, com ranço, que você vê umas porqueirinhas, que não tem nem tamanho de gente, mandando no pai, mandando na mãe, e o pai e a mãe achando lindo, dando risada. E a vontade que a gente tem de ir lá e catar pela orelha da mãe do pai e falar, meu filho, casa que galo não canta, e a galinha não canta, quem vai cantar os franguinhos. E é verdade. Quem tá mandando as casas aí são isso. Então, eu tô aqui pra falar o quê? A Bíblia, o casamento ali é sagrado. E o casamento é uma união mútua, né? Os dois se tornam um só. É um ajudando o outro. E Deus, ele é tão sábio, gente, tão sábio, que Deus fez o homem do pó e colocou ele pra dormir e fez nós da costela. Não é pra gente ser pisada, massacrada. É pra gente andar ali do lado, de lado a lado, sabe? Um ajudando o outro. A Bíblia nos relata que quando um cai, o outro tá do lado pra apoiar. Né? É isso que a Bíblia diz. E hoje em dia a gente vê tantas mulheres sendo ceifadas a vida, tantas mulheres bonitas, mas por quê? Porque falta do quê? Deixa eu pegar para me mostrar a falta para vocês. Nossa, gente, eu tenho tantas aqui e eu amo ler. A falta disso aqui, ó. O dia que o ser humano catar a Bíblia Sagrada e colocar no centro da sua vida, vocês vão ver como que o mundo daria certo, como o mundo dá certo, né? Só que daí o mundo prefere o quê? É que nem eu tava vendo, não sei se vocês se lembram, quem é mais antiga, dos 50 pra lá, que antigamente era no Rio de Janeiro, não sei se ainda tem um bonde era um bonde, era um baile funk lá, que as meninas iam sem roupa íntima, e depois aparecia toda grávida, não sabia que era pai, não sabia que era aquela forféu, né? É que nem acontece muito no carnaval, não sei se acontece ainda, porque hoje o governo põe em toda aquela estação que você passa, tem camisinha, tem um monte de coisa. Porque era o famosos filhos de carnaval, que era em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Até quando era em novembro, nasce aquele monte de criança, né? Esse aqui, gente, eu não tô falando mal de ninguém, não. E nem quer. Aqui é a minha opinião. Opinião, todo mundo tem a sua, né? Cada um fala. Mas a partir do momento que você tiver Deus, você vai aprender a escolher seu namorado, você vai aprender a escolher o seu marido. E é que nem eu falo pro meu filho. E quando se conhecerem, é olho no olho, olho no olho. Eu falo, William, é olho no olho. Conversa sobre tudo, tudo. Ah, meu amor, você vai querer ter quantos filhos?
Ah, a gente vai ter tantos filhos. Ah, nós vamos querer morar em um apartamento, vamos morar em casa. Vai marcando. Como que você é, como você gosta, Tem que conversar sobre tudo, gente. Desde sexo, casa, tudo. Tudo, 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 tudo. E eu falei pra William, não durma brigado. Às vezes, eu tenho esse defeito, que às vezes quando meu marido depois me deixa nervosa, eu não durmo brigado. Mas às vezes eu durmo com uma raivinha, mas não brigado de querer que matar o outro. Aí não. E outra coisa, casamento não é fácil. Eu vejo aí meninos que eu vi pequenos, né? Tem até que eu cuidei pequenos, que arrumou namorada, engravidou a menina, ficou pouco, nem um ano e já estão separados. Gente, como é triste você ver na creche as crianças que os pais são separados. É triste demais. E você vê que com o diabo colocando a pá no meio, não tem mais a festa do Dia dos Pais que tinha na creche, que os pais iam com as crianças. Não tem mais festa do Dia das Mães, né? Que eram as mães, as crianças. Agora é festa da família. Por quê? Porque não tem mais a união, não tem mais filhos, pai, mãe. É uma bagunça, virou uma farofa, né? Mas o ser humano, ele pode voltar atrás, porque Deus, ele é misericórdia, ele é amor. E fazendo essa pesquisa, eu fiquei assim, abismada. E você vai ver, falando sobre o feminicídio, gente, fala muito ser machista. Meu óculos tá ajudando nada. Machismo estrutural, que já é criado desde pequeno, né? Intolerância, a gente vê muita coisa intolerante. São pessoas frustradas, né? Porque vocês veem que tem criança, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se a mãe não dá, se joga no chão, se esperneia, e a mãe vai lá e faz os gostos, né? E outra coisa que acontece muito quando você sofre, mora com um agressor, com uma pessoa agressiva, ele te isola de todo mundo, da família, ele isola de tudo, gente, de tudo. Aqui fala sobre a socialização nas creches, entre crianças, que ela tem que aprender a dividir, respeitar o limite do outro, entender que não é o centro do mundo, né? E assim, as educadoras aqui na escola combater o egocentrismo. Só que até isso é difícil, né? Porque hoje em dia também você não pode falar com os alecrim dourado. Tem coisas que você vai falar com os alecrim dourado que as mães não gostam, que as mães acham ruim, que as mães acham que você é babado dos filhos, né? Ver casos aí de mãe na escola botar o dedo na cara da professora porque chamou a atenção do alecrim dourado. O alecrim dourado não pode ser chamado a atenção do alecrim dourado. O alecrim dourado não pode falar com o alecrim dourado, que ele se frustra, sabe? Daí não cuida em casa, não educa em casa, não põe limite, daí joga na creche e acha que o povo é obrigado a aguentar os desaforos. Uma vez que uma mãe, eu não sei se ela era mãe, se ela era tia, não sei o que, foi levar as crianças pra creche, 2 crianças, um frio, uma chuva, as crianças chegou até molhada. Ela teve a cachorra de deixar as crianças, ela tava de pijama, guarda-chuva, sabe, toda agasalhada. Quando ela saiu no portão, que tinha o segurança, ela olhou pra minha cara, olhou pra cara do segurança e falou assim, ai, agora eu vou pra minha casa, agora eu vou dormir gostoso, já deixei aí com vocês, agora eu vou pra casa dormir. Falei, meu pai, eu olhei pra cara na época, do seu Raimundo, nem falei nada, só. Daí o seu Raimundo, né? Deixa ela. Falei a verdade, deixa ela, que é a melhor coisa. Agora amanhã, depois que o filho estiver grande, eu quero ver o que você vai falar. Então, gente, esse é um desabafo, tá? Então, o casamento, eu acho que tem que voltar, olho no olho. É olho no olho, é conhecer, a namorada, conhecer a família do namorado, conhecer como a namorada conhecer o namorado também, ver que a gente não percebe sim, em pequenas atitudes você percebe quando a pessoa é grosseira, quando a pessoa é ruim, né? Tem umas brincadeiras idiotas aí que você vê até em casamento, então lá o cara vai catar a cabeça da mulher, enfia dentro do bolo, pra mim ali já é motivo de eu acabar, acabava ali, meu filho, porque pra quem tem primeiro casamento enfia sua cabeça dentro do bolo, imagine depois. Então, gente, vamos voltar o nosso velho grande amor, vamos voltar, né, na Bíblia, aqui ó, tem pra tudo, pra casamento, pra tudo. Isso aqui é um livro maravilhoso, é lindo demais. Se vocês começarem a ler, entregar a vida de vocês a Jesus, a Deus, coisas maravilhosas. E quando você conhecer alguém, porque você quer um relacionamento, né, conheça bem a pessoa, conheça bem a família da pessoa. Paulo, até lá nas cartas de Paulo, Paulo diz, se possível, não se abrase, não casem. Se você não sente necessidade, não casem. Fiquem você e Deus, case com Deus, case com Jesus Cristo, que é o suficiente. Agora, se se vocês querem casar, né, casem. Mas o homem, ele representa Cristo dentro de casa. Então, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja.
Cristo se entregou pela igreja. Né? Você não vê na Bíblia Jesus batendo nas mulheres. Você não vê Jesus maltratando as mulheres. Maria Madalena, quando foi pegar em adultério, que ele falou? Ide e não pecais mais. Você não viu em nenhum momento ele falando palavras grossa coisa. Então, você vê um bando de homens machistas, uns como que falava? Uns tocrodidas. Não sei a palavra aí. Né? Cata, vai lá. É que nem eu vi aquele caso daquele, mudando de assunto, o caso daquele pai que catou lá o outro e deu umas 80 chibatadas, que ele catava o dinheiro da mulher, batia na mulher grávida, o pai foi solto, foi liberado, deu 80. Ó, parabéns. Só que infelizmente hoje em dia também tem filhos muito teimosos, filhos e filhas. Você tá alertando, você tá falando, ó, não dá certo, porque quando vem na sua casa, você conhece a pessoa, você conhece, mãe, que é atenciosa, pai, conhece, fala, filho, essa menina não vai ser mulher pra você, lá na frente vai estar problema. Olha, presta atenção. Não, é minha, eu quero. É que nem quando a gente vê as filhas, esse cara não é pra você. A gente percebe que esse cara é ignorante, não é marido pra você. Toma cuidado, presta atenção, é melhor terminar, né? Às vezes, aliás, é melhor nem começar. Tem uns aí que é melhor você nem começar, porque eles querem o quê? Ser dono de você. E dono nosso, quem é nosso dono? Quem nos fez do pó? Foi Deus. Então, nosso dono é Deus. Mas, mulherada, abram o olho. Fica esperta com esse tipo de pessoas, esses homens muito machistas, muito bambambam, que se acham demais. Que acham que é dono do mundo, mas eles não mandam nem no ar que eles respiram. E vamos umas orar pelas outras. Mulheres, entrem em oração. Eu sei que tem muitas mulheres não oram. Não precisa de orar, precisa sim. A Bíblia fala, orai-vos e vigiai-vos, porque o diabo está ao seu derredor, doido para te tragá-la. E é o que está acontecendo muito aí. Gente, falando mais uma coisa aqui sobre, né? Tanto assunto, se a gente for falar, é muita coisa. E o feminicídio está aumentando demais. Mas uma coisa também, quando casares, o marido e a mulher tem que ter tudo relacionado ao que eles querem, o que eles pensam. Por exemplo, vai ter filhos. Que nem eu tenho uma enteada, a minha enteada, chama Débora. Ela teve o nosso neto, o Miguel. E quando ela veio falar da creche pra mim, o pai, né? Já não queria, falou que não ia colocar ele na creche, por quê? Porque ela estava no momento sem trabalhar e ele mantinha a casa, ele conseguia manter a casa. Então, foi de comum acordo. Os dois não querer colocar a menina na creche. Ela falou pra mim, tia, é bom a creche? Eu falei, Dedé, até na hora da professora, mas, se possível, fica com ele em casa. Porque criança precisa de mãe, criança precisa de carinho, de colo, olho no olho, é você fazer o alimento, a comida. Ai, não, porque criança tem que ter contato. Gente, na nossa época, nós íamos pra escola com 7 anos. Não tinha prezinho, depois veio o prezinho com 6. Então não tinha essa frescura de hoje em dia que tem, né? Essa libertinagem que virou. Daí ela falou pra mim, meu neto tá lá, ele foi pro pré. Ela colocou ele, acho que com 5 anos. 5 aninhos, ele foi pro pré-1, foi pro pré-2, agora já tá com... Ele morreu? Ele coisa não, tá lá, e tá muito bem, ela cuidou do filho dela, ela conhece o filho dela melhor do que ninguém, né? Então, até no casamento é isso. A gente vai querer filho, vai pôr na creche, porque muitas das vezes a gente vê, né, esses 20 anos, que às vezes o marido não quer o filho na creche, quer que a criança fique em casa. Só que daí a mãe não quer. Ai, porque eu quero ir pra academia, eu quero fazer isso, eu quero... Então, meu amor, não arruma filho. Ou então, vai lá, conversa com ele. Não, eu vou, vamos pôr na creche só na parte da manhã. Na parte da tarde eu busco ele. Daí, enquanto ele tá na creche, eu vou na academia. Eu faço o que eu tenho que fazer, mas aí quando é 11h30, eu vou, busco ele e fico com ele à tarde. Porque os filhos são herança do Senhor, gente. Ninguém cata uma herança e passa pros outros. Ninguém dá sua herança pros outros. Então, acho que tem que ser tudo conversado, tudo combinado. Aí sim, o mundo seria melhor, né? E conversa, conheça as pessoas com quem você vai casar, sabe? Olho no olho, investigue. Até eu vi uma vez uma pregação, um irmão falando que tinha mulheres, né, que estavam viúvas, que estavam querendo casar. Investigue. Vai investigar, não fique. Às vezes a pessoa fica na igreja buscando a palavra. Investiga a pessoa, vê como que a pessoa foi. Ainda mais quando é viúva, como foi com a primeira esposa, como que ele tratava os filhos, como que foi. Porque depois você cata angu de caroço e muitas das vezes você não consegue nem sair do angu de caroço. Você acaba perdendo sua vida.